Olá, gostaríamos de apresentar o nosso artigo enviado para a quarta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o título de Atendimento Educacional Especializado e Síndrome de Down, um estudo de caso de uma aluna da pré-escola. O meu nome é Karina. O meu é Lindice. E a partir de agora a gente vai começar a apresentar em alguns tópicos o nosso artigo resumidamente, né? As questões que a gente aponta aqui dentro. Então, na introdução, a gente aborda o atendimento educacional especializado, a síndrome de Down na pré-escola, a educação infantil e as propostas desenvolvidas de forma remota durante o período da pandemia Covid-19. Então, resumidamente, né, o nosso artigo ele aborda esse estudo de caso de uma aluna com síndrome de Down na pré-escola durante esse ano de 2021, né, que foi o ano em que o ensino até a metade do ano foi realizado de forma remota e da metade do ano até o final foi realizado de forma híbrida. Então, essa aluna, ela passou grande parte, né, desse período tendo aulas de forma virtual com o auxílio da sua família, né? Então, só para deixar a situação mais ou menos esclarecida, né, de como acontecia aqui no Brasil essa questão do ensino. Então, era de forma remota e depois de forma híbrida. E a seguir, então, a gente passa a apresentar os objetivos e a justificativa do nosso trabalho. Sim. Nós temos, então, dois principais objetivos, que são verificar as formas pelas quais ocorreram essas intervenções com o estudante, né? Relatar, então, sobre as características inerentes à síndrome de Down. E a justificativa, a gente tem a questão da observação dos processos pedagógicos, na busca de um melhor enfrentamento da situação da inclusão. A seguir, então, a gente apresenta a nossa metodologia, né, que contou com uma abordagem qualitativa para a realização desse estudo, que é um estudo de caso, né? Então, a gente fez a escolha, né, de uma escola para acompanhar e de uma aluna dentro da escola para acompanhar, que é essa aluna que tem síndrome de Down, e também através de uma entrevista online com a professora de atendimento educacional especializado desta criança, é que a gente conseguiu obter, então, a materialidade da pesquisa, né, para a gente poder desenvolver como aconteceram, né, essas aulas, essa questão da prática pedagógica, como acontecia no formato online, no formato presencial e quais foram, né, as implicações que essa professora nos trouxe, né, desse caso. A gente vai falar, então, um pouco da questão da síndrome, né? Que ela é uma trissomia do cromossomo 21 e a criança apresenta algumas características bem específicas, físicas principalmente, a questão dos olhos puxadinhos para cima, a estrutura baixa e a língua grande. Tem também a questão do atraso no desenvolvimento intelectual, como as dificuldades de andar, falar, aprender ou a usar as mãos. E como a gente destacou ali, é uma questão bem variável, dependendo do portador, cada portador da síndrome. Então, seguimos aqui, pontuando, né, como foi realizada essa entrevista com a professora de AE dessa criança, né? Então, a gente propôs uma entrevista semi-estruturada, que foi realizada de forma virtual também, né, respeitando as questões da pandemia, né? Então, a gente buscou que essa professora nos respondesse, né, sobre as evoluções e as dificuldades que essa criança apresentou durante o período da pandemia, né? A gente também procurou entender como acontecia essa dinâmica escolar, né, que nesse momento estava acontecendo de forma diferenciada, por conta dessa forma atípica de ensino, né, realmente por estarmos vivenciando a pandemia, por conta de as atividades serem enviadas de forma online. Então, todas essas questões, né, permearam a nossa entrevista com essa professora que nos apontou algumas pistas, né, a seguir a gente já vai falar sobre elas. Ainda falando sobre a entrevista, Lindsay. Uhum. A gente trouxe algumas questões, né, da aprendizagem no ensino remoto. Falamos então da questão do apoio familiar também, que é bem significante, que a gente obteve o retorno familiar. Essa menina tinha convívio somente com adultos, né? Não tem irmãos, então
tampouco tinha convívio com as crianças. Então, essa questão da socialização, que é tão importante, né, para nós, para as crianças, ela não obteve, mas mesmo assim, foi apontado a questão de que ela teve avanços bem significativos, tá? Outro ponto bem significante foi a questão dos fatores que influenciaram no desenvolvimento da mesma com as suas atividades remotas. Ela fazia com empenho todas as atividades que era solicitada, que era enviada para ela de forma online, e os pais então davam esse retorno para a escola, juntamente com a professora, e a professora dessa forma pôde acompanhar como foi o desenvolvimento dela. E ela, a professora nos relatou então que ela conseguiu cognitivamente e fisicamente, ela obteve muitos êxitos, muita evolução. Isso. Então, a gente traz aqui um pouquinho da discussão a partir dessa materialidade da entrevista, né? Que nos aponta, né? Que o relato da professora traz esses pontos positivos quanto à aprendizagem dessa aluna, né? Que ela, esse desenvolvimento cognitivo realmente aconteceu, mesmo as atividades tendo sido acompanhadas de forma remota pela professora, né? Outra questão apontada é que a interação e as brincadeiras entre as próprias crianças, quando retornaram ao ensino híbrido, né, aconteciam de forma diferente por conta desse distanciamento necessário para elas frequentarem a escola com segurança. Então, o relato da professora é de que as crianças não se aproximavam muito, né, tentavam respeitar cada um o seu espaço, né? E outra questão é a pandemia ter imposto a realização dessas atividades virtuais mesmo de forma remota, que colaboraram no contexto da evolução da aluna mesmo assim, né? Então, pelo apoio da família, a professora acredita que, mesmo não estando presente de forma física junto com essa aluna, as atividades que ela propôs, né, auxiliaram no desenvolvimento. Seguindo aqui, então, para as considerações finais, Lindsay. Sim, a gente trouxe, então, como considerações finais, que a entrevista, então, ofereceu importantes pontos, né, de relevância para a evolução dessa aluna que a gente tanto frisou. Nosso grande objetivo era realmente verificar isso, de que forma estava sendo esse ensino. Obtivemos o êxito, sim. Então, esses pontos bem significativos em relação à questão cognitiva e motora da criança, a melhora desses aspectos, foram significantes, bem importantes na realidade, e foram acompanhadas com empenho pela família e professora. Então, esse elo entre escola e família teve uma significância assim nesse processo de pandemia que nós achávamos bem difícil, foi difícil para todos nós, para ambos, né? Mas que a evolução ao longo do ano demonstrou que mesmo dessa forma se teve. Isso, exatamente. Então, seguindo aqui, nas considerações finais, temos como auxílio e apoio da família como fatores importantes, determinantes para esses resultados positivos, né? Então, esse momento, mesmo sendo um momento que exigiu esforços e adaptações, tanto por parte dos familiares quanto por parte dos professores, a gente consegue apontar, né, que esse desenvolvimento foi observado, mesmo que não da forma plena esperada, mas que sim, a aluna conseguiu se desenvolver, conseguiu alcançar os objetivos, né, esperados para a idade dela, e mesmo sendo portadora da síndrome de Down, ela conseguiu acompanhar, né, os colegas de turma e apresentar nessa evolução cognitiva esperada. Então, a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Trouxemos as referências utilizadas dentro do nosso artigo. Então, quem quiser, né, fazer a leitura lá, a gente se debruça mais sobre essas questões da síndrome, sobre essa questão de como realmente aconteciam essas atividades junto com a professora, de forma virtual, EAD. Então, agradecemos a oportunidade de estar apresentando nosso trabalho e obrigada. Obrigada.